Que a paz do poderoso Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus esteja em vossos lares, em vossos corações, em vossas vidas. Irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui, irmãos. Mas antes de trazer essa palavra, eu já vou pedir para vocês, irmãos. Se inscreva no canal. Deixa um like, um joinha aí para mim. Acione o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo. Para você que já é inscrito, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, acione o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo. Já, em primeira mão, eu vos agradeço em nome do Senhor Jesus. Estarei lendo aqui uma palavra do Senhor, mas antes vamos interceder a Deus por um segundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nas alturas dos céus, nesse instante, Senhor, estou aqui, estarei lendo uma palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa nos revelar essa palavra, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos, Senhor, que esta palavra... Nós bem sabemos, Senhor, que a Bíblia fechada ela é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então nos revela, Senhor, por misericórdia. Vamos ler aqui, irmãos, com a ajuda de Deus, em Eclesiastes capítulo 8, do versículo 11 até o 17. Vamos ler aqui o que o Senhor quer nos falar. O pecador não é logo castigado, o justo vê muitas vezes em adversidade. Olha já, irmãos, o título deste capítulo, deste livro de Eclesiastes, é precisamente do capítulo que nós estamos lendo, capítulo 8. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltarei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Aleluia. Irmãos, já está bem explicado aqui. Só da gente ler, o Espírito Santo de Deus já nos explicou tudo, já nos ensinou, irmãos. Glória a Deus. A palavra está dizendo aqui, irmãos, que muitas e muitas vezes nós passamos por alguma perseguição, nós passamos por alguma injustiça na terra. E quantas vezes que nós sendo servos de Deus, nós pensamos sim, Senhor, por que sucede assim para conosco
E por que para aquele malfeitor sucede dessa outra forma? Porque, Senhor, nós vemos que, conseguimos enxergar que aquele que faz o mal para nós, ele está sempre bem, está sempre prosperando. E nós, Senhor, nós estamos sempre recebendo os males que eles nos fazem. Não, irmão, nós bem sabemos que melhor para nós é fazer o bem. Melhor para nós, irmãos, quando nós somos afligidos, é a gente continuar fazendo o bem. Não vamos sair dessa trilha. Não vamos sair desse caminho do bem. Não vamos deixar de fazer o bem, porque aquele que nos fez o mal está prosperando, está granjeando coisas materiais, está comprando um carro novo, está comprando uma casa nova e faz o mal, só planta semente maligna, só planta semente do mal. E nós que plantamos a semente do bem, nós que levamos a palavra de Deus, nós que apregoamos o evangelho do reino de Cristo, nós muitas vezes passamos sim por coisas, irmãos, que a gente para e pensa, como pode? Onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? Onde o Senhor se escondeu, Senhor? O Senhor não está vendo que o homem mau está prosperando? O homem mau está rindo de mim, Senhor. Mas nós bem sabemos, meus queridos e amados, que a melhor coisa que nós temos a fazer realmente é ficar no silêncio. Mesmo que muitas vezes pensamos assim, o pensamento ele é involuntário. Mas é mister que o passarinho vem e pouse na nossa cabeça. Mas não podemos deixar ele fazer ninho na nossa cabeça. Bem sabemos que o passarinho vem e pousa, mas nós não podemos deixar que ele faça ninho na nossa mente. Nós temos que reconhecer que o nosso Deus está nos vendo sim. O nosso Deus, ele está com os olhos abertos para ver, para nos enxergar. O nosso Deus está vendo sim o mal que o ímpio faz para o homem bom. Nós estamos vendo sim, quantos e quantos malefícios que os homens fazem. Quanta zombaria que os homens fazem e prosperam. Isso não significa que o nosso Deus não está vendo o nosso clamor. Isso não significa que o nosso Deus não está vendo, ouvindo o nosso lamento. Isso não significa que o nosso Deus não está aqui para nos proteger e nos livrar das maldades dos homens. Não, irmãos. Nós temos que ter a certeza, confiar que o nosso Deus está conosco. Mesmo que muitas vezes recebemos alguma coisa que não gostamos, que nós achamos é um absurdo. Eu sirvo a Deus, é um absurdo uma coisa dessa, irmãos. A palavra de Deus fala assim, aqui no versículo 13. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. O Senhor está dizendo aqui que a vida do homem mau, do homem ímpio, ela é curta, irmãos. Não, tem muita gente que fala assim, eu já vi muitas pessoas falar assim, a pessoa faz o mal e vive, e a pessoa que faz o bem vive pouco na terra. Não, irmãos, a palavra de Deus fala assim, que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz assim, que o homem que tem paz, ele viverá mais anos sobre a terra. Irmãos, nós sabemos que, por mais que muitas vezes pensamos, onde está Deus? Onde o nosso Deus está? Irmãos, sabemos que o nosso Deus está na altura dos céus, no seu santo trono.
Sabemos que o nosso Deus está junto conosco. Onde nós colocamos a planta dos pés, o nosso Deus está ali conosco. O nosso Deus diz que se nós obedecermos a Ele, formos fiéis ao Senhor, o Senhor diz que seremos abençoados na cidade e no campo. Seremos abençoados ao entrar e ao sair. Seremos abençoados em todos os lugares que colocarmos a planta dos nossos pés. O Senhor enviou, tem um anjo ali que vai adiante de nós. Ele vai na nossa frente, irmãos, limpando o nosso caminho. Aleluia. Eu não sei aqui se os irmãos têm acontecido dessa forma com os irmãos, só os irmãos que podem dizer. Mas eu tenho entendido dessa forma que o Senhor fala. Por quê? Porque eu aqui particularmente posso dizer para vocês que onde quer que eu ande, onde quer que eu vou fazer algo aqui, vou fazer algo ali, onde quer que eu vou, eu sinto a presença de Deus. Onde quer que eu vou, eu sei que já tem um anjo lá que foi adiante de mim limpando o meu caminho. Irmãos, é tão glorioso você chegar num lugar para você resolver alguma coisa. Do dia a dia que você tem um compromisso seu e você saber que chega lá, irmão, você sente que o anjo está presente para resolver suas coisas. Eu sou testemunha viva. Eu sou testemunha autêntica. Que onde quer que eu vá, o Senhor já enviou o anjo para resolver a minha causa. Isso, irmãos, é confiança em Deus. Mas maiormente ainda é a misericórdia de Deus sobre nós, sobre a nossa cabeça, irmãos. É a misericórdia de Deus sobre nós. Nós sabemos que é, irmãos. E nós sabemos, irmãos, que, aleluia, Jesus, tudo é vaidade, irmãos. Tudo debaixo do sol é vaidade. Aqui em Eclesiastes fala, irmãos. Aleluia. Não vamos ler tudo não, que senão não dá nem tempo, irmãos. Vamos ler alguma coisa aqui que o Senhor... Então exaltarei eu a alegria, porquanto homem nenhum e uma coisa melhor tem debaixo do sol que comer, beber, alegrar-se. E por isso acompanhará no seu trabalho dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aleluia, Jesus. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria. O Senhor nos diz, irmãos, que a sabedoria, irmãos, começa no temor de Deus. Aquele que tem temor de Deus, ele começou a ser sábio, irmãos. Ele começou a ser sábio ali, a partir do momento que ele teme a Deus e reverencia a Deus. Irmão, nós sabemos que sábio é o homem que mesmo passando por tribulação nessa terra, mesmo passando por angústia e aflição, porque o nosso Senhor passou também angústia e aflição na terra. O nosso Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Tememos a Deus, irmãos, e temos bom ânimo, porque nós seremos vencedores. Vencedores por aquele que nos amou primeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Porque debaixo do sol, irmãos, tudo é vaidade. O Senhor dizendo aqui, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Entendemos aqui que há justos que faz obra de ímpio, irmãos. Há justos que dá o mau testemunho e procede como se fosse um ímpio. E também nós observamos aqui que há ímpio que faz obra de justos e se comporta como um justo e faz a obra do justo.
e dá até um bom testemunho, irmãos. Existe, irmãos. A palavra de Deus ela é bem clara. Então, nesse tempo oportuno, vamos servir a Deus dando um bom testemunho. Vamos servir a Deus porque o Senhor Jesus disse que importa que o servo de Deus, que os filhos de Deus ame a Deus em espírito e em verdade. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, irmãos, como que nós somos fiéis dentro da igreja, ali, cultuando a Deus. Tem pessoas que falam, eu vou à igreja assistir o culto. Isso não existe, eu vou cultuar a Deus. Eu vou cultuar a Deus. E tem pessoas, irmãos, que mesmo assim cultuam a Deus, justo, que cultua a Deus, mas na verdade tem obra de ímpio, irmãos. Isso aí para nada vale. Agora o ímpio, muitas vezes tem obra de justo, irmãos. Então nós sabemos que, no versículo 15, então exaltarei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol. Isso aqui eu já li, irmãos. Vamos ler aqui, o 16. Aplicando eu meu coração a conhecer a sabedoria e ao ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, irmãos, que dizemos, o pecador não é logo castigado, como aqui o título fala. O justo vê muitas vezes em adversidade. Sim, o justo muitas vezes se encontra em adversidade. Mas não é por isso que o nosso Deus não está com os olhos atentos para nós. Não é por isso que o nosso Deus não estará pronto a nos resgatar, a nos salvar. Irmão, nós sabemos que os tempos estão se findando. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias da igreja de Deus na terra. Nós sabemos, irmãos, que por mais que muitos blasfemam, muitos dizem, o Senhor não vai voltar. Desde que eu era criança que eu ouço essa palavra que Jesus vai voltar. Irmãos, eu confesso para vocês, sim, que desde criancinha que eu já ouvi os mais velhos dizer, Jesus vai voltar. Eu ouvi muitas vezes, Jesus Cristo vai voltar. E por isso agora eu vou dizer, desde criança eu ouvi, sim. Eu não acho um absurdo que desde criança eu ouvi. Hoje eu entendo que desde criança eu ouvi sim, que Jesus haveria de voltar. Mas hoje eu creio, hoje como a serva de Deus, pela misericórdia de Deus, uma humilde serva de Deus que sou eu venho dizer para vocês aqui que cresça Deus e diminua eu. Cresça o meu Deus e diminua eu. Mas eu creio nessa santa palavra. Eu creio na vinda de Jesus. Hoje eu pregou dizendo, Jesus está voltando. Jesus em breve voltará. Glória a Deus. Breve virá, breve virá. Em breve Jesus voltará. Hoje eu creio. Quando eu era criança eu não entendia. Hoje eu creio, hoje eu entendo. Hoje eu apregou dizendo, Jesus Cristo está voltando. Nesses últimos dias agora da Igreja de Cristo na Terra, a única coisa que nós iremos pregar, aqueles escolhidos de Deus irão trazer para vocês,
o que os escolhidos de Deus irão trazer para vocês, vocês podem observar. Todas as pregações, se não todas, quase todas as pregações é sobre a vinda de Jesus. Porque o Senhor Jesus está voltando. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma vez, irmãos, quando eu trabalhava só no Facebook para Deus, enviando as mensagens de Deus, e não trabalhava ainda com o YouTube. Com o YouTube eu trabalho, não tem muito tempo, irmãos. Tem 1 ano que eu trabalho com o YouTube, completou 1 ano que eu trabalho com o YouTube. Mas antes, quando era só com o Facebook, um dia eu coloquei uma publicação dizendo: Maranata, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Um homem lá mandou uma mensagem para mim, dizendo que era um pastor. Ele disse: irmã, como que a irmã fica aí pedindo para Jesus voltar? Eu disse: não, eu não estou pedindo para Jesus voltar. Eu estou apregoando a palavra do Senhor, que ele diz que ele virá como um ladrão, na hora em que não penseis. Ele virá na hora em que não penseis. Eu falei: tem mais. Nem o Filho de Deus e nem seus santos anjos sabem a hora, mas o relógio de Deus está correndo. O relógio do ponteiro do relógio de Deus não para, não para, não para. O Senhor Jesus está voltando. Eu disse para ele assim: mas por que o Senhor está com tanto medo da vinda do Senhor Jesus? A palavra de Deus fala que não pode tirar nada da profecia desse livro. Não pode tirar nada, nem um tio sequer da profecia desse livro. Então o Senhor não pode negar a vinda de Cristo. Falei: como que o Senhor não crê na vinda do Senhor Jesus? Ele disse: não, profetiza, é que desse jeito a senhora está chamando Jesus para voltar. Falei: não, eu não estou chamando, eu estou apregoando. Como a mensageira de Deus é do meu dever, do seu dever também, o Senhor apregoar a vinda de Cristo. O Senhor não está apregoando que Jesus está às portas? Eis que ele diz que quando nós vermos rumores de guerras, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, guerras, o Senhor Jesus estaria perto do fim, próximo ao fim. Hoje, irmão, nós não estamos vendo assim rumores de guerras, não é rumores não, nós estamos vendo guerras mesmo. E venho dizer para vocês aqui, irmãos, hoje mesmo eu estava comentando sobre isso, porque, como eu já disse, agora eu vou dizer para aquele que vai ouvir esse vídeo pela primeira vez, e não ouviu ainda, não ouviu meus outros vídeos que foram gravados, que no ano, irmãos, de 2021, no mês de abril, o Senhor Jesus, o Senhor me arrebatou ao céu, e lá o Senhor falou comigo que haveria guerras. Se der para me contar rapidinho, irmãos, eu fui arrebatada ao céu, e lá eu comecei a andar no céu, e de repente eu vi milhares de soldados municiando armamento e encostando na parede. Eu fiquei ali vendo. Na hora eu ouvi quando um soldado falou para o outro soldado assim: alguém está nos vendo aqui. Aí naquele momento eu até me escondi um pouco, falei: ai meu Deus, eu que estou vendo eles estão me vendo aqui. Aí na hora se apresentou diante de mim um varão de branco, de cabelos brancos como a lã branca. Eu entendi que era o próprio Deus. Eu olhei e falei: Senhor, quem são esses homens? Ele disse: esses homens são soldados, municiando armamentos para guerras. Vai haver guerras. Minha filha, minha serva, anuncia que vai haver guerras. Irmãos, isso foi em abril de 2021. Em 2022, iniciou a guerra lá da Ucrânia e a Rússia. E depois veio também Israel, Hamas, e agora já está lá para Jerusalém, agora já está lá, a gente não está entendendo mais nada, irmãos. Se aquele homem se apresentar aqui dizendo que está entendendo alguma coisa sobre essas guerras, ele está mentindo. Porque o único que está entendendo o que está acontecendo, que esse emaranhado de guerras,
É só o Altíssimo lá no céu. Homens na terra não entendem. Porque uns falam uma coisa, uns falam que um país atacou um, outros falam que esse país atacou o outro, uns falam que esse país atacou esse, e outros falam que foi esse que atacou esse. E nós não sabemos, nós só sabemos que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Porque, irmãos, repórter dá uma reportagem de um jeito, outro repórter dá outra reportagem de outro jeito, irmãos. Então, irmão, nós sabemos que nós não estamos compreendendo as coisas direito. Aleluia, Jesus. Nós não estamos entendendo as coisas direito. Os homens estão todos, irmãos, confusos na terra. Há uma confusão tão grande na terra, irmãos, entre os homens, que o homem não está entendendo o homem, tá daquela mesma forma quando Deus confundiu as línguas. Quando o homem quis fazer a torre, né, a torre chegar até o céu, e Deus confundiu ali a língua dos homens. Eles estavam ali na construção da torre. E ali quando um pediu uma coisa, o outro mandava outra. Por isso que existe hoje os idiomas na face da terra. O inglês, o português, o francês, o italiano, e vai, que não damos conta de falar. Porque Deus confundiu as línguas, irmãos. Porque antes os homens entendiam, um entendia o outro. O que o outro falava, ali quando estava construindo, começando a construir aquela torre. Depois, como estava já chegando ao céu, querendo subir até o céu, irmãos. É dessa forma. É igual que o Senhor fez com o rei Nabucodonosor, irmãos. O rei Nabucodonosor, ele construiu ali o templo ali em Babilônia. Ali em Babilônia, todo dia ele falava, mas como eu construí Babilônia? Eu sou rei da Babilônia. Eu sou. Ele não lembrava que existe um Deus soberano sobre ele, sobre todas as coisas. E Deus, para mostrar para o rei Nabucodonosor, ele teve que ir ali pastar com os animais do campo. Ficar ali durante 7 tempos, durante 7 anos ali, comendo a erva do campo, e o orvalho da noite molhava os seus lombos. Ali, ele se transformou, cresceu pelos, cresceu as unhas, ele virou ali um animal, irmãos, porque ele não estava reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é sempre eterno, que Deus é sobre todas as coisas, irmãos. E tem gente, irmãos, que acham que Deus não existe. Você vai falar uma palavra, irmãos, que eu acho que não deve ser perguntada mais, que já é um absurdo. Pessoas perguntar para outro, você crê em Deus? Não, irmãos, não temos que perguntar nada. O Senhor diz assim que aquele que se envergonhar dele, da palavra dele, se envergonhar dele, dessa palavra santa, desse livro santo aqui, o Senhor também se envergonhará dele naquele dia diante dos seus santos anjos. Está bem claro as coisas. Nós sabemos, irmãos, que nós vamos falar sim da palavra de Deus para alguém. Tem pessoa que fala, eu já conheço, já sei. Certa feita, eu fui falar de Deus para uma senhora, no ano de 2023. Eu falei, olha, eu vim trazer uma palavra para a senhora assim. Eu tinha sentido por Deus de levar a palavra para ela. E aí ela falou, não precisa não, eu já conheço. Eu já sou crente daquela igreja ali. Eu já conheço. Irmãos, a palavra de Deus fala assim, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se nós vamos apregoar para uma pessoa, a pessoa não quer ouvir, irmãos, os sinais estão aí. O Senhor Jesus já falou que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, eu estou aqui. Se ali no meu portão agora chegar uma criança, bater palma, falar para mim, eu vim aqui falar de Deus para a senhora, eu vou falar, veio falar de Deus para mim? Seja bem-vindo, criança, pode falar de Deus para mim. Você quer falar de Deus para mim? Pode falar, eu vou ouvir a criancinha falar.
Se o mendigo chegar ali agora e falar para mim, eu vim falar de Deus para você, pode falar, eu estou aqui para ouvir. Porque eu sou de Deus e eu quero ouvir falar do meu rei, sim. Eu quero ouvir falar do meu rei. Falando do meu rei, que ele veio para salvar o que se havia perdido. Falando do meu rei, que ele é o verbo, se fez carne e habitou entre os homens. Se falar do meu rei, que ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, para salvar aqueles que crê nele, crê tu e tu serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eu creio, eu recebo, porque eu sei que veio de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é santa, ela é genuína, ela é poderosa, ela edifica. A palavra do nosso Deus, irmãos, ela nunca envelhece. A palavra do nosso Deus, irmãos, ela se renova a cada instante das nossas vidas. Ela se renova em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, eu vou finalizar agora. Daqui a pouco não vai dar aqui. Talvez corta, eu vou finalizar agora essa palavra. Fiquem todos na paz de Deus e na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Não deixa de deixar o like para mim aí, irmãos. Não deixa de deixar o like para que o YouTube possa passar esse vídeo para outra pessoa que precisa ouvir, para mais pessoas, amém? Que o nome de Deus seja eternamente louvado. Fiquem todos na paz de Deus.